Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, sábado, dia 24 do mês de junho. Muita luz e muita paz aí ao seu coração, como sempre, né? Que Deus possa encontrar receptividade nessa vibração positiva dentro de todos nós, para que a gente possa ter um final de semana muito especial. É ou não é, meus amigos? Olha só, hoje eu queria conversar com você a respeito de um assunto que eu acho que é extremamente importante para todos nós. É a respeito de uma escolha que todos precisamos fazer dia após dia e que, de certa forma, incomoda muita gente. Você vive para o mundo ou você vive para Deus? Você faz escolhas buscando a aceitação das outras pessoas, o entendimento das outras pessoas, ou você trabalha pelo bem-estar da própria consciência? Pois é, esse questionamento, gente, ele não é novo. Certamente sempre nós vamos precisar nos questionar a esse respeito continuamente. Viver na Terra, pensa comigo, né? Com tantas pessoas diferentes, com percepções diferentes da realidade, não é fácil. Então imagina só que situação complicada, né? A gente criar um critério de fazer escolhas, seja quais forem, querendo ser aceito pela humanidade ao nosso redor. Você acha que você vai conseguir ser aceito por todo mundo? Olha o exemplo de Jesus. Jesus, do ponto de vista da história, trouxe uma revolução tão profunda, né, que a história se divide em antes dele e depois dele. E Jesus não foi aceito por todas as pessoas. Não foi compreendido na sua época e hoje continua sem sê-lo. Imagina só eu e você. Essa colocação, gente, eu acho que ela é muito importante de ser feita, por quê? Na nossa caminhada espiritual, muitas vezes nós vamos fazer escolhas que vão ser impopulares, pelo menos para aquele ambiente ou para aquele meio que talvez nós estivéssemos acostumados a conviver. Umas semanas atrás a gente falou a esse respeito. E é uma questão muito delicada, né? Porque nem sempre a gente está pronto para isso. É muito mais fácil fazer aquilo que é simples para ser aceito pelos outros, mesmo que essa situação, eventualmente aquilo que a gente esteja fazendo, vá contra a moralidade que a nossa alma realmente necessita. Então vamos lembrar a fala de Jesus, meus amigos, extremamente importante. Existem duas portas, uma porta larga, que ele chama de porta da perdição, simbolizando o caminho mais fácil a ser seguido, que, embora seja mais fácil, certamente não é o melhor para o nosso crescimento espiritual, e uma porta estreita. E por que ela é estreita? Porque é mais difícil de passar. Lógico, né? É uma porta que exige de nós o quê? Abrir mão do nosso ego, exige de nós, ao mesmo tempo, saber que não importa o que a gente faça, você não vai ser entendido e aceito por todo mundo, mas que ainda assim, se é o caminho que seu coração, se é o caminho que a sua mente está alinhado, sente em paz e acredita que deve seguir, é esse o caminho que você vai seguir. Gente, isso é muito curioso, né? O Chico, com toda a sua obra maravilhosa de luz, de amor e dedicação, encontrava pessoas dizendo que ele era assistencialista. Meu Deus, o Divaldo, com esse trabalho monumental de amor e de dedicação ao próximo, sempre aparece alguém dizendo que ele quer aparecer com as suas atividades. Jesus, com todo esse trabalho extraordinário, maior de todos nós, sempre tinha alguém, ainda mais na sua época, né? O acusando de ser um farsante. Imagina, o Cristo, um farsante em relação a tudo aquilo que ele vinha propondo. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Se cada ser do Cristo a um ser iluminado que tem evoluído e deixou uma grande contribuição para a humanidade, ou para um ser como nós, que estamos caminhando também para procurar despertar a nossa luz, independente da posição espiritual que cada um de nós ocupe na Terra, se a gente for fazer escolhas esperando a aceitação dos homens, para que realmente você se sinta fortalecido, cuidado, nós não vamos a lugares muito distantes de onde nós estamos hoje. Então, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje convida você a se perguntar com muito carinho, com muito respeito: estou fazendo realmente aquilo que a minha alma necessita? Embora talvez o que eu esteja fazendo incomode ao mundo, eu estou alinhado com as leis divinas? Pergunte de verdade isso para o seu coração. Mesmo que as pessoas que eu mais gostaria que me dessem apoio não me apoiem da maneira como eu gostaria, ainda assim, eu me sinto em paz para seguir da maneira correta? Pensar nisso, meus amigos, é muito importante. E é lógico, né, que de maneira alguma essa nossa reflexão de hoje nos isenta
né, de tomarmos cuidado com o orgulho de achar que nós temos sempre razão. Não é nada disso que eu estou falando. Acho que está muito claro isso aqui, né? O que nós estamos falando é o seguinte: claro que devemos sempre filtrar absolutamente tudo aquilo que nos chega, mas tomar cuidado. Por quê? Porque se você for absorver 100% do que te chega sem critério, corre o risco de você querer agradar todo mundo e por causa disso não agradar a ninguém e o pior, né, acabar ficando imobilizado no seu dia a dia. Porque é isso que acontece com muita gente, problema de autoestima, problemas de não querer fazer as coisas, de achar que não dá conta. Por quê? Porque quis agradar todo mundo ou a muitas pessoas e certamente percebeu que isso realmente por hora não é possível. Tá bom? Então que o Evangelho seja o seu guia, que a sua consciência espiritual elevada, superior, possa ser a grande bússola da sua alma e ainda que você se sinta incompreendido, incompreendida no seu amor, na sua doação, mesmo que você não tenha um retorno imediato das boas ações que você estiver fazendo, lembre-se, você trabalha para os homens ou você trabalha para Deus? Você quer a porta larga ou você já decidiu caminhar pela porta estreita? Com certeza, a recompensa da porta estreita é bem maior. Tá bom? Luz e paz, meus queridos amigos, para vocês um sábado abençoado, maravilhoso para todo mundo. Aproveito para compartilhar, olha que legal, hein? Compartilhar um trabalho lindo que a minha querida Roseli, lá nos Estados Unidos, tem realizado com crianças, adaptando as nossas pílulas em inglês e em espanhol para as crianças. Olha que bacana, né, gente? Eu vou mandar aí umas cópias, né, de um trabalho que ela me enviou e eu achei muito lindo. Que bom, parabéns a cada um de vocês que tem abraçado essa causa de semear a luz e o evangelho no mundo. Né? Graças a Deus. Fiquem com Deus então, muita luz e paz, e você já sabe, até breve, até muito, muito breve, alinhado com a consciência que nos liga a Deus, independente se agrada ou não aos homens.